Salut! Bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 47, nous allons lire un texte. Então, hoje, na aula 47, nós vamos ler um texto. Esse texto vai ser dividido em duas partes. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, vamos lá. Então, o texto chama L'emploi du temps d'Eugénie. Emploi quer dizer emprego. Pode ser emprego no sentido de trabalho, de profissão. Ou pode ser emprego no sentido de quando você emprega alguma coisa. Quando você dá uma função para alguma coisa. Então, aqui, l'emploi du temps d'Eugénie é o emprego do tempo da Eugénie. Eugénie é o nome de uma pessoa, o nome feminino. É como a Eugénie emprega o tempo dela, usa o tempo dela. Então, seria a mesma coisa do uso do tempo da Eugénie, o emprego do tempo da Eugénie. É esse sentido, tá? Então, ela vai descrever como é que é o tempo, o que é que ela faz durante a semana dela. Então, esse texto é dividido em duas partes. A primeira parte é ela contando como a semana dela acontece, qual é a rotina dela. Ela vai falar basicamente da rotina dela em aula, porque ela é uma estudante. Então, na aula de hoje vai ser isso. Na próxima aula a gente vai ver o quadro de horários da semana dela e quais as aulas que ela tem durante a semana. E aí vai ser interessante, a gente vai ver como é que se fala em francês as matérias escolares. Então, na aula que vem a gente vai ver isso. Na aula de hoje, então, esse texto, ele não está... Eu não tive espaço para botar ele todo no quadro, então a gente vai ler uma parte, depois vai continuar, né, vai finalizar o texto. Então ela começa falando, ó, Je m'appelle Eugénie Groger, j'ai 11 ans. Então ela diz o nome dela, certo? E a idade. E daqui pra frente essas coisas a gente já aprendeu, a gente já sabe, eu vou evitar de ficar traduzindo. Então só vou dar aqui a ideia, que ela dá o nome dela e ela dá a idade. Je m'appelle Eugénie Groger, j'ai 11 ans. Je suis petite et blonde. Então, e da característica física dela, petite, pequena, blonde, loira. A gente sabe que está no feminino, porque a presença da vogal E no final da palavra, que é a marca do feminino no francês. Masculino seria petit, blond. Je suis élève au collège André Malraux, a Marseille. Coisas importantes, a gente vai ver nesse texto, a gente vai ver muita construção frasal, uso de preposições no francês, a gente não faz a mesma coisa em português. Então é uma aula importante para a gente prestar atenção como é que é o jeito certo de construir uma oração em francês. Então ela começa, je suis élève, élève, aluno ou aluna, é o mesmo substantivo para os dois gêneros. Então às vezes pode confundir, apesar de terminar com a vogal E, ele serve para os dois gêneros, masculino e feminino. Então je suis élève, eu sou aluna, no caso dela, porque ela é mulher, ela é uma menina, je suis élève, au collège André Malraux, a Marseille. Então, quando você fala que você é aluno, você diz que você é aluno o colégio, não do colégio. Em português a gente fala, eu sou aluno do colégio, eu sou aluno da Universidade Federal Fluminense, ou eu fui aluno do Colégio Pedro II. Então, no caso do português, a gente usa outro tipo de construção. Em francês vai usar uma preposição a. Lembra que o, né, é a junção da preposição a com o artigo le. A mais le fica o. Então, em francês você fala que você é aluno ao colégio, não do colégio. Aluno ao colégio. Je suis élève au collège André Malraux à Marseille. Outra coisa importante, Marseille é uma cidade, Marsella. Em francês, Marseille. Essa preposição a. Quando eu falo de cidade, eu sempre uso a preposição a, que é outra construção diferente. A gente fala, posso falar em português, eu sou aluno da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Então a gente sempre usa a preposição em para poder acompanhar um lugar. Eu posso falar, eu fui aluno do Pedro II no Rio de Janeiro. Eu coloco a preposição em para indicar o lugar.
Em francês, quando eu estou falando de uma cidade, eu uso preposição a sempre. Então, j'habite à Rio. Eu moro no Rio de Janeiro. Então, Rio é uma cidade, então o que precede a cidade é sempre a preposição a. Quando eu for falar de países, aí a coisa muda de figura, eu tenho várias situações. Quando o país for feminino, normalmente a gente usa a preposição en. Então, j'habite en France. J'habite en Belgique, na França e na Bélgica. Quando o país começa com vogal, normalmente também se usa a preposição en. J'habite en Italie. Eu moro na Itália. Quando a gente fala de países no masculino, a gente normalmente usa a preposição a com o artigo le, aí fica o. J'habite au Brésil, moro no Brasil. J'habite au Canadá, moro no Canadá. Por aí vai. Então, para países é um pouco mais difícil, tem mais regras. Cidade vai ser sempre preposição a. Então, j'habite à Rio, j'habite à São Paulo, j'habite à Paris, j'habite à Marseille, j'habite à Lyon. Então é sempre preposição a com cidade. J'ai cours tous les matins de 8h à midi et les après-midi d'1h30 à 4h30. Várias coisas para a gente conversar aqui. J'ai cours é esse sentido de aula. Sempre quando eu inicio o vídeo eu falo bienvenue à ce cours de français. Em português seria bem-vindos a esta aula de francês, ou este curso de francês também tem esse sentido. Cours, sentido de aula, mas não é o mesmo sentido de aula de lição, que a gente pode ter essa diferença. Quando a gente fala de aula de lição, como hoje é a aula 47, hoje é a lição 47, a gente usa a palavra leçon e não cours. Cours é um outro sentido, sentido de aula, mas com sentido de curso. Hoje eu tenho aula de francês, aí vai usar cours. Amanhã eu tenho aula de espanhol, eu uso cours. Então são sentidos diferentes. Então eu tenho curso, tenho aula, né? Tous les matins, todas as manhãs. Matin, manhã a gente já viu, a gente está vendo hora, né? A gente já viu essas partes, essas divisões do dia. A gente tem matin, après-midi, soir, e pode ser soir ou nuit. E aqui tu, o sentido de todas as manhãs. Esse tu tem que tomar cuidado, porque eu posso ter casos em que eu pronuncio o S, posso ter casos em que eu não pronuncio o S. Eu pronuncio o S quando ele não tiver antes de um substantivo, ou de um artigo ou substantivo, né? Aí nesse caso ele vai ter o sentido de todo mundo. Então, por exemplo, quando eu quero agradecer a várias pessoas, né, eu posso falar merci à tous. Aí nesse caso eu pronuncio o S. Esse tous, sentido de todo mundo. Obrigado a todo mundo. Eu posso falar bienvenue à tous, bem-vindos todo mundo. E aí eu pronuncio o S. Quando tu tiver antes de substantivos, aí ele vai ter o sentido de cada uma, ou cada um, ou cada uma. Então aqui é esse sentido aqui, ó. Eu tenho aula todas as manhãs, quer dizer, eu tenho aula em cada uma das manhãs. É esse sentido. Aí nesse caso, esse tu não pronuncia o S. Fala já cours tous les matins. Então, tenho aula todas as manhãs, de 8h à midi. Então, de 8 horas a meio-dia, midi. Interessante, ó. Essa mesma construção a gente faz em português, de alguma coisa a alguma coisa, para hora, a gente faz para hora, a gente pode fazer em outras situações também, que indica uma origem, né, de alguma coisa até o final de alguma coisa. Nesse caso, uma origem temporal, né? Eu tenho uma hora e começa a aula até uma hora e termina a aula. Então eu dou essa ideia de duração de alguma ação, né? Ação no caso de ter aula. Então tem aula, começa às 8 horas, termina meio-dia. Então, de 8 horas a meio-dia. Em francês vai ser a mesma lógica. De 8h à midi. Então, isso de manhã. Todas as manhãs, de 8 horas a meio-dia. Et les après-midi, d'1h30 à 4h30. E à tarde, as tardes, todas as tardes. Repare que après-midi, mesmo que eu tenha aqui um artigo no plural, o après-midi ele não vai para o plural, ele sempre permanece assim.
mas o sentido de todas as tardes, de 1 hora, 1 heure et demie, 1 hora e meia. Lembra, demi, meia. Então, 1 hora e meia a 4 heures et demie, 4 horas e meia. Na França, o ensino é integral. Então, tem aula de manhã, almoça, né? E tem aula à tarde também. Todas as manhãs, de 8 ao meio-dia, e às tardes, de 1 hora e meia a 4 e meia. Le mardi et le jeudi, je commence à 9 heures. Então, terça-feira e quinta-feira, lembra o dia da semana? A gente já viu. Mardi, terça-feira. Jeudi, quinta-feira. Então, vamos relembrar, dia da semana. Começando na segunda-feira, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Então, terça e quinta, eu começo, começo 9 horas. Às 9 horas. Alguns dias ela começa a estudar às 8, mas terça e quinta ela estuda às 9. Começa a estudar às 9 horas da manhã. Quando a gente vai falar de hora, a gente usa sempre a preposição a. Independente se é o número maior que 1, a gente sempre usa a preposição a sem artigo no plural, que é diferente do português. O português a gente fala, eu tenho aula, eu começo a minha aula às 9 horas. Esse às aí subentende-se que é a preposição a e o artigo no plural, feminino plural, as. Junta tudo, fica as, com crase. Então, eu começo a aula às 9 horas. Em francês, vai usar só a preposição, sem artigo nenhum, a preposição sozinha, independente do número que vem depois. Então, je commence à 9 heures. E outra coisa que é importante lembrar, já falei várias vezes, mas é importante sempre lembrar, esse a com crase aqui, ele não quer dizer que é a preposição a com artigo feminino, não. Não pensa em português. Em português é assim que acontece. Tem a preposição a, o artigo feminino a, quando as duas se juntam, fica um a com uma crase. Em francês, o acento de crase, esse acento a gente chama de acento grave, ele tem outra função, ele cumpre a função de acento diferencial. Então, eu tenho esse acento aqui para dizer que isso aqui é a preposição a, e não o a do verbo avoir, terceira pessoa do singular. E lá, ele tem, é lá, ela tem. Então, para diferenciar o a do verbo avoir e o a de preposição, eu coloco o acento grave aqui quando é uma preposição. Só por isso. Seguindo então o texto, né, continuando falando, ó, le mercredi, je finis à 10 heures. C'est super. Então, quarta-feira, eu acabo às 10 horas. C'est super, né? É maravilhoso. É uma coisa cultural, todos os colégios na França, na quarta-feira, eles não têm aula à tarde, né? Eles só funcionam de manhã. E à tarde, os alunos tiram para fazer qualquer tipo de atividade, uma atividade esportiva, ou uma atividade cultural, dança, teatro, né? Um curso de música, alguma coisa do tipo. Eles tiram a quarta-feira para fazer. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar antes é que quando eu falo de dia da semana, eu sempre uso o artigo na frente. Le mercredi, se você voltar anteriormente, você vai ver, ela sempre fala le mardi, le jeudi. Tá? Sempre fala de dia da semana, a gente sempre começa com o artigo. Diferente no português, a gente usa a preposição em. A gente fala na segunda, na terça, na quarta. Em francês isso não vai acontecer. Em francês a gente usa o artigo sozinho. Le, jeudi, le mardi, le mercredi. Seguindo. Je ne travaille pas le mercredi. Aqui de novo, o artigo junto com o dia da semana. Je ne travaille pas le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Né? Je ne travaille pas, eu não trabalho, negação, né? No verbo pas, negação. Então, eu não trabalho às quartas à tarde. Quando a gente tem para falar o dia da semana, a gente quiser dizer se é de manhã ou de tarde, em francês é só botar, depois do dia da semana, é só botar a palavra ou matin, se for manhã, ou après-midi, se for tarde. Né? Em português a gente usa a preposição a, quarta à tarde, segunda à noite. Quando é amanhã a gente usa a preposição de, terça de manhã.
Em francês é só colocar a palavra depois. Então é mercredi après-midi, mercredi matin. Então ela não trabalha na quarta à tarde, no sábado e no domingo. Ela não trabalha. São os dias que ela está em casa. Então ela fala, nesses dias que ela está em casa, ela não trabalha. Entre midi et 1h30, je déjeune à la cafétéria du collège. Então, entre midi, lembra? Midi, meio-dia. Então, entre meio-dia e 1h30, 1h30, je déjeune. Déjeune, verbo déjeuner, verbo almoçar. Eu almoço na cafeteria, na cafeteria ou na cantina do colégio. Tá aqui, entre, igual ao português, né? Entre meio-dia e 1h30, eu almoço lá, aqui, ó. A gente fala em português, eu almoço na, né? Eu almoço em tal lugar. Em francês, a gente usa a preposição a. Tá? Je déjeune à lá, né? Na cafeteria do colégio. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão. Lembrando que esse vídeo está embaixo na descrição do vídeo, se você quiser copiar. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.